O pastor Gilson Bezerra é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele diz que muitos adventistas estão vivendo o falso evangelho ao invés de viver o verdadeiro evangelho. Ele diz também que muitos, ao invés de viver sobre o Espírito Santo, estão vivendo sobre o poder da carne. Presta bem atenção, entenda o que ele falou neste exato momento e não sai do vídeo por nada. O falso evangelho, ele tem uma outra característica. O falso evangelho tem a característica de bajulação e favorecimento. A gente favorece as pessoas. Eu trabalho com quem eu gosto. Então eu sou o pastor dessa igreja, eu quero esses anciões aqui, porque esses anciões aqui vão fazer tudo que eu quero, né? Eu vou naquela igreja, porque aquela igreja tem um louvor que eu gosto mais, né? Eu vou naquela igreja porque lá naquela igreja ninguém vai falar mal da minha roupa, né? Lá eu posso ir com a roupa que eu quiser. Se o falso evangelho, ele é assim, irmãos. Ele vai se adequando à realidade das ovelhas. Satanás inventou o falso evangelho para confundir os cristãos. No falso evangelho, você não nega o sacrifício de Jesus. No falso evangelho, você não nega a justiça de Deus. No falso evangelho, você cumpre as 28 doutrinas da igreja. No falso evangelho, você guarda o sábado. No falso evangelho, você faz trabalho missionário. No falso evangelho, você cumpre os podes e não podes da igreja. No falso evangelho, não existe nada de errado. Só tem uma diferença do verdadeiro evangelho do falso evangelho. É que o que predomina na sua vida, no fim, não é a justiça de Deus, mas é a sua. E essa é a única diferença. E quando a nossa justiça prevalece, não há poder. Quando a nossa justiça prevalece, não há milagres. Quando a nossa justiça prevalece, não há conversões. Quando a nossa justiça prevalece, não há gozo, não há paz, não há os frutos do Espírito. Há uma coisa que vem diferente no outro lugar. Começa a haver fofocas, começa a haver conflitos, começa a haver diferenças. As pessoas no falso evangelho, elas vivem um evangelho superficial, mas elas não refletem a glória de Deus. E é interessante que Paulo, ele cita, é interessante que, se você ler com calma lá o capítulo de Gálatas, Paulo fala que o fanatismo é o resultado do falso evangelho. O fanatismo, fazer justiça com as próprias mãos. Sabe quando a gente quer converter os outros? A gente sabe que quer converter os outros e fala para os outros, porque você tem que ser viga, porque você tem que fazer, você tem que ser vegetariano, você tem que ser isso, né? Eu parei com esse negócio. Eu estou cansado de ortodoxia. Eu quero fazer as coisas porque eu amo o meu Salvador. Então, eu parei de ser vegetariano. E quando eu fui fazer uma semana de oração, a irmã mandou uma mensagem, pastor, o pastor é vegetariano? Eu falei, sou não, irmã. Ela falou, que bom. Aí eu falei, mas eu não como carne. Ela falou, mas como assim? Eu falei, exatamente, eu não sou vegetariano, mas eu não como carne. Porque se algum dia eu tiver em algum lugar, por exemplo, no mundo muçulmano onde eu vivo, se uma pessoa convidar você para comer na casa dele, e quando você chegar lá na mesa só tiver carne, e você dizer que não vai comer carne porque é vegetariano, você não sabe o tamanho da ofensa que você está causando. Você não tem nem ideia o que você está causando. É melhor você comer aquela carne bem bonzinha, ainda que tenha diarreia depois, não tem problema. Mas você não faça essa desfeita, não. Então, essa ortodoxia de eu sou viga ou eu sou vegetariano, não vai salvar você não, meu irmão. Você não vai a lugar nenhum com essa ortodoxia. Isso é o falso evangelho. O falso evangelho quer botar você para mostrar que você tem. O comportamento não vai salvar ninguém. O que vai salvar as pessoas é o coração. É o coração. Porque você pode produzir um bom comportamento do lado de fora. Eu posso chegar aqui dando beijinho na minha esposa e sendo o melhor marido do mundo e em casa tratar ela igual um lixo. Eu posso fazer. O comportamento, a gente pode dar um jeito, a gente pode consertar. O coração não. O coração, ele não tem jeito. É por isso que Deus diz assim, eu não julgo as pessoas e não vejo as pessoas como o homem vê. Porque o homem vê por fora, ele vê o comportamento. Mas eu vejo o coração. A religiosidade, ela é julgada pelo comportamento, mas a espiritualidade é julgada pelo coração. E ninguém conhece o coração de ninguém. Por isso Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. Meus queridos,
O remédio para o falso evangelho é a justificação pela fé. É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, crucificando o nosso ego e permitindo que o poder do Espírito Santo entre na nossa vida. E aí a vida começa a ser cheia de poder. Aí a vida começa a ser cheia de amor, a vida começa a ser cheia de gozo, a paz de Deus reina no coração. As pessoas vão começar a olhar para nós e vão ver uma nova pessoa em Cristo Jesus. A nossa vida está cheia de problemas, a minha vida está cheia de problemas. Existe uma bagagem que a gente vai levando, e essa bagagem está ligada ao coração, ao nosso ego. Porque todo mundo, a conclusão que eu estou chegando é assim, todo mundo tem problema de autoestima, todo mundo. Todo mundo tem alguma deficiência, por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso, é por isso que o Facebook faz tanto dinheiro, por isso que o YouTube está dando certo, é por isso que as pessoas, elas pregam o sermão no YouTube e depois é assim, dá um like aí, né? Subscribe, se inscreve aí no meu canalzinho e dá um oi aí, né? As pessoas, elas precisam disso. Às vezes porque quer dinheiro, às vezes porque quer fama, né? Elas todo dia chegam lá, você posta você está visitando um lugar e posta lá no Facebook, e fala, ixi, tem 5 likes aqui. Que coisa horrível, só 5 pessoas viram isso aqui. Olha, eu estou bombando, tem 1000 likes aqui. O ser humano é uma desgraça, sem Cristo, é um homem perdido, né? Uma debilidade terrível, querendo apoio dos outros, querendo o like das pessoas. Meus queridos irmãos, o falso evangelho é uma desgraça, está acabando com a igreja. Desde 1º de dezembro eu venho viajando aí, fui pelo Canadá, vim por aqui, visitando igrejas adventistas. No sábado procuro na internet a igreja mais próxima. Quando eu chego lá, aquelas igrejas vazias, um monte de banco vazio, as pessoas parece que já morreram na vida espiritual, esqueceram de enterrar, ninguém tem a alegria da salvação, às vezes até os pregadores, aquela pregação fria, né? Eu não estou aqui criticando ninguém, eu só estou dizendo para vocês, irmãos, que o falso evangelho está acabando com a nossa vida, e a minha também, porque se eu não tivesse praticando o falso evangelho, certamente eu estava cheio do poder de Deus, e eu não estou. Agora, eu sei no meu coração, porque eu não tenho esse poder do evangelho. Eu sei quais são os pecados que estão aqui dentro do meu coração, que estão me impedindo de receber o poder. E não são pecados simples que eu posso resolver da noite para o dia, mas eu estou em oração clamando a Deus. Eu tenho esperança que em algum ponto aí na frente, a porta do coração vai abrir, Jesus possa entrar e o Espírito Santo me transforme. E você precisa começar essa jornada espiritual, essa jornada interior, essa jornada de lutar contra você mesmo, essa jornada de abandonar esse falso evangelho que está na sua vida por tantos e tantos anos. E existe uma declaração de Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 10, que ele diz assim, o cumprimento da lei é o quê? É o quê? O cumprimento da lei é o amor. A maioria talvez nem sabe disso, por isso poucos responderam. O cumprimento da lei é o quê, irmãos? O amor. Os adventistas, eles cumprem a lei, mas não amam. Está perdido. É transgressor da lei. Porque se você cumpre os 10 mandamentos, mas você não ama o amor agape o teu irmão, se você não ama os pecadores, se você não tem compaixão pelas pessoas, você transgride os mandamentos, porque o cumprimento da lei é o amor, meus queridos amados irmãos. Oh, meus queridos, eu não sou melhor do que ninguém que está aqui nesse auditório, mas eu sinto que alguma coisa precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, nós precisamos, essa igreja precisa de uma reforma, essa igreja precisa de uma transformação, a sua vida precisa de uma transformação. Você pode gostar da vida que tem, porque você tem uma conta bancária boa, você tem um emprego bom, você tem tudo, né? Você pode estar muito feliz do jeito que você está, mas cuidado, sabe? Porque a vida vai passando e os anos estão passando assim numa rapidez, não é? Eu também achava que a minha vida era um sucesso. Quando eu fui pastor de vocês, eu me tornei pastor dessa igreja 1º de novembro de 1997. Essa é a única igreja que eu não esqueço o dia que eu comecei. E também não esqueço o dia que eu terminei, 1º de novembro de 2003. Eu lembro do dia que eu cheguei e lembro do dia que eu saí. 6 anos aqui como pastor dessa igreja. Eu achava naquela época que eu era o melhor pastor do mundo. Mas vocês sabiam que os anos foram passando, e agora com 62 anos eu olho para mim e eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu não tivesse a esperança da vida eterna, a vida ia ser canseira e enfado para mim.
Porque daqui para frente começa uma dor aqui do lado de cá, uma dor aqui no joelho. E aí quando você vai subir uma escada, você já não tem mais aquela força. Também estou parando de jogar futebol, porque a bola vem e quando eu chuto ela já passou. E eu passo vergonha, então não quero mais jogar. E meus queridos, vocês não têm nem ideia. A vida ela sobe lá em cima assim, começa a descer, descer. Depois você começa a olhar para trás e ver todas as besteiras que fez. E fala assim, ô Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Onde é que você pensa que você vai, se você não vê a vida eterna? Onde é que você pensa que você vai chegar a algum ponto aí? Numa cova de um cemitério? Meus irmãos, a grandeza da vida está em buscar essa palavra. A grandeza da vida está em alcançar essa vitória que Deus nos oferece. E eu queria dizer uma coisa para você. Nós precisamos lutar contra o falso evangelho, porque todo ser humano tem duas naturezas. Eu não sei se você sabe disso, mas, por exemplo, você tem uma natureza carnal, que é humana. Mas Deus colocou dentro de você uma natureza espiritual divina. Exatamente, ela é divina. E você pode até ter medo disso, porque eu vou dizer uma coisa aqui agora que pode pegar mal. Você não sabe, mas existe uma divinização de Deus dentro de você. Cuidado aí como é que você fala isso. É isso mesmo. Existe alguma coisa dentro de você que Deus colocou dentro de você que é divino. É divino. E essa coisa, a natureza carnal, ela vem sufocando a espiritual. Porque a natureza carnal, ela vê o comportamento, mas a natureza espiritual, ela opera do coração. Porque a gente perde o controle do ego, né? E olha lá, os que vivem segundo essa natureza carnal, não podem agradar a Deus. Romanos 8:8 diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A natureza carnal, ela só pensa em agradar a você mesmo. Tudo que você faz, você pensa em você primeiro. Sempre é assim, né? Eu sempre gosto de dar uma ilustração, que eu sempre repito em vários sermões que eu prego, né? Por exemplo, eu moro num edifício no 6º andar. E esses 8 anos que eu moro lá na 1040, toda vez que o elevador abria, eu entrava primeiro. E depois que eu entrava, a minha esposa entrava depois de mim. E ela estava sempre feliz. Eu nunca vi ela reclamando porque eu entrei primeiro. E foi assim pelos 6 anos. Eu sempre entrava primeiro. Mas aí quando eu comecei a estudar esse assunto da natureza carnal, da natureza da carne e do espírito, eu senti que uma coisa começou a mudar na minha vida. Ainda que pouquinho, mas começou. E uma delas foi isso. Um dia a porta do elevador abriu e eu afastei assim. Falei, você querida. E ela entrou primeiro. Ela ficou até surpresa, porque toda vez era eu primeiro. A minha esposa, se a gente tiver um pedaço de pão, e aquele for um pedaço de pão, e só tiver ela para comer, eu tenho certeza que ela manda eu comer o pão e fica com fome. Isso é amor, hein? Isso é amor. E eu estou aprendendo isso, né? Que você, quando tem um pedaço de pão, você dá o pão para o outro e fica com fome. Então, quando você está no trânsito, que tem um cara que quer entrar, por exemplo, ontem tinha 3 carros querendo entrar, e eu falei à minha esposa, você acha que se eu deixar os 3 entrar, o cara de trás vai ficar bravo comigo? Porque eu estou com vontade de deixar os 3 entrar e segurar o trânsito, né? O Espírito de Deus, ele começa a trabalhar com você assim. Você começa a ver as coisas mais diferentes. É um trabalho bem lento, bem calmo, bem demorado, né? Ele começa a mostrar coisas para você que antes eu não achava que era pecado e que agora eu vejo como pecado. E coisas que eu pensava que era pecado, não é pecado. Porque o Espírito de Deus, ele vai mostrando para você o caminho. Meus queridos, a luta entre essas duas naturezas é muito grande, é terrível. Porque a natureza carnal, ela domina tudo, né? E olha o que diz Gálatas 5,17. Porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso quê? Querer. Caso você queira acompanhar a mensagem por completo, eu deixei o link da pregação, da mensagem completa, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe e não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando o teu like, o teu gostei, para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.